Se eu te disser que um único campo de canola pode gerar óleo suficiente para abastecer uma cidade inteira por dias, você acreditaria? Pois é, a cada safra, toneladas de minúsculas sementes passam por uma transformação tão precisa que um erro de milímetros pode arruinar um lote inteiro. Mas como algo tão pequeno se torna um dos óleos mais usados do planeta? A história começa muito antes de qualquer máquina entrar em ação. Tudo nasce de uma planta amarela vibrante capaz de cobrir hectares com um tapete que parece pintado à mão. Suas flores escondem centenas de cápsulas minúsculas que, quando maduras, guardam as sementes que vão alimentar toda a cadeia de produção. Mal dá para acreditar que o alho tão limpo e claro nasce de grãos escuros, ásperos e cheios de fibras. Sejam muito bem-vindos ao canal Fábricas e Fatos. Hoje você vai descobrir o caminho oculto que a canola percorre até virar o óleo dourado que domina cozinhas, indústrias e até aplicações técnicas. E prepare-se, algumas dessas etapas do processo são tão rápidas que parecem truques de mágica industrial. Mas existe um detalhe histórico que poucas pessoas conhecem e que muda completamente a forma como vemos esse produto. A canola, na verdade, não surgiu naturalmente. Ela é o resultado de décadas de melhoramento genético da colza, que é uma planta tradicional, porém com um grande problema. Seu óleo tinha níveis elevados de ácido erússico, impróprio para consumo humano. Foi só quando pesquisadores canadenses criaram uma variedade de baixo teor ácido que o mundo pôde ver o potencial desse ingrediente. Tanto que o nome canola é literalmente um acrônimo para Canadian Oil Low Acid. Ou seja, o óleo que usamos hoje é fruto de engenharia agrícola e não da natureza pura. Você sabia disso? Saber disso desperta uma pergunta inevitável. Quantas outras coisas do nosso cotidiano nasceram assim, escondidas por décadas dentro de laboratórios agrícolas? Mas então, você já viu nosso último episódio? Lembra do processo do óleo de milho que mostramos lá? Pois bem, o da canola tem uma virada que o torna ainda mais eficiente. Enquanto o milho exige uma etapa de cozimento inicial mais longa, a canola surpreende por liberar óleo mesmo sob pressões muito menores. Isso muda tudo no consumo de energia das fábricas e é por isso que tanta gente compara essas duas cadeias de produção. Mas antes de entrar nos tanques, prensas e reatores, há um detalhe que decide o destino de toda a produção: a qualidade da semente. Se ela chegar com umidade alta demais, o óleo fica escuro. Se vier seca demais, o rendimento despenca. É nesse ponto que a indústria começa a mostrar sua engenharia fina. E agora me conta, você já sabia que a canola tinha tantas diferenças em relação ao milho e até um passado secreto ligado à colza? Me conta aqui nos comentários. Aproveita e já deixa sua inscrição aqui no canal Fábricas e Fatos, que agora você vai descobrir como tudo realmente acontece por dentro das fábricas. A verdadeira jornada industrial do óleo de canola começa no campo, e ela é muito mais frenética do que parece. Quando as cápsulas finalmente secam e se abrem, cada hectare pode liberar até 2 milhões de minúsculas sementes, tão pequenas que qualquer atraso na colheita pode fazer o vento levar uma parte delas embora. É por isso que as colheitadeiras usadas nesse processo são extremamente rápidas, precisas e equipadas com sistemas que lembram aspiradores industriais gigantes, sugando as sementes antes que elas se percam. Assim que entram na máquina, as sementes passam por um primeiro desafio: separar o valioso conteúdo das impurezas naturais. Pedacinhos de talo, restos de vagens e até pequenos fragmentos de solo são filtrados ainda no campo. Essa pré-limpeza reduz o peso transportado e evita que sujeira desnecessária chegue à fábrica. Afinal, tudo que entra no processo precisa ser tratado, e cada grama conta quando falamos de produção em escala continental. Mas o ritmo não desacelera.
Logo após a colheita, as sementes são enviadas a enormes silos de secagem. Isso porque, mesmo com todo o cuidado, elas ainda chegam com níveis de umidade que podem comprometer a qualidade do óleo. Se estiverem úmidas demais, começam a fermentar. Se estiverem secas demais, se tornam quebradiças e perdem rendimento na extração. É uma dança fina entre temperatura, fluxo de ar e tempo. Muitos não sabem, mas alguns silos modernos contam com sensores que analisam centenas de milhares de dados por hora, ajustando automaticamente o clima interno para manter a semente estável. Depois da secagem, vem uma das etapas mais subestimadas e essenciais: a limpeza industrial profunda. Aqui, a semente passa por peneiras vibratórias que fazem parecer que toneladas de grãos estão dançando sobre plataformas metálicas. Ímãs gigantes removem fragmentos metálicos microscópicos, correntes de ar classificam as sementes por peso e máquinas separadoras de cor descartam grãos imperfeitos que podem comprometer a pureza final. Essa triagem é tão eficiente que em algumas plantas, apenas 0,5% da matéria-prima precisa ser descartada. E existe um detalhe curioso que poucos imaginam. Durante a limpeza, parte das sementes é separada não por defeito, mas pela densidade interna. Sementes mais densas tendem a ter maior teor de óleo, então são direcionadas para linhas específicas que maximizam o rendimento. É como se a fábrica tivesse olhos biônicos, capazes de prever quais grãos vão entregar mais resultado antes mesmo de eles chegarem às prensas. No final desse processo, o que sobra é um lote de sementes quase perfeito, seco, limpo, uniforme e pronto para as máquinas que realmente fazem a mágica acontecer. O curioso é que até aqui, nenhuma gota de óleo foi extraída, mas 70% da qualidade do produto final já foi definida. Tudo o que acontece da prensa em diante só funciona porque essa preparação inicial é feita com precisão quase cirúrgica. E agora, com as sementes prontas, entramos no coração de todo o processo, a transformação mecânica e química que vai arrancar o óleo de dentro delas. É aqui que as máquinas ganham protagonismo e onde muita gente se surpreende com a força necessária para esmagar algo tão pequeno. Vamos para lá! Quando as sementes finalmente chegam ao setor de esmagamento, é como se cruzassem a fronteira para um outro universo. Um universo onde tudo é conduzido por força bruta, calor e precisão milimétrica. Aqui começam as etapas onde o óleo de canola realmente nasce. E tudo começa com algo aparentemente simples: quebrar a semente. As sementes passam por rolos metálicos gigantes que fazem um primeiro amassamento, rompendo a casca e deixando a parte interna exposta. Essa etapa, chamada de laminação, transforma os grãos em pequenas lascas chamadas flakes, que lembram flocos compactos, escuros e levemente oleosos. A dimensão desses flocos é tão crítica que muitas fábricas ajustam os rolos em tolerâncias de menos de 0,2 milímetros. Um floco grosso demais retém óleo, fino demais quebra e atrapalha o fluxo das máquinas. Depois disso, começa uma das partes mais impressionantes: o cozimento industrial. Os flocos passam por enormes cilindros aquecidos a vapor que elevam a temperatura gradualmente até cerca de 80 a 100 graus Celsius. Mas por que esquentar? Porque o calor reorganiza as proteínas da semente e deixa o óleo mais solto, pronto para ser espremido. É quase como deixar a manteiga amolecer antes de passar no pão, só que em escala de dezenas de toneladas por hora. Em seguida, chegamos à etapa que realmente chama a atenção: a prensagem mecânica. Imagine um parafuso gigante girando dentro de um cilindro metálico, empurrando as sementes contra uma parede perfurada. Conforme o material avança, a pressão aumenta a níveis absurdos, altos suficientes para fazer o óleo literalmente escorrer pelas paredes da máquina. Cada prensa pode gerar toneladas de força contínua, e o som que elas produzem lembra o de alguém comprimindo pedra.
Mas aqui vai uma curiosidade que muita gente não sabe. A prensa não retira todo o óleo. Mesmo depois de todo esse esmagamento brutal, ainda resta cerca de 15 a 20% do óleo preso ao bolo de canola, chamado cake. E é aí que entra uma tecnologia que sempre desperta debate: a extração por solvente. O bolo triturado é levado para longos reatores, onde recebe um banho de hexano, um solvente leve que dissolve o óleo com altíssima eficiência. Não se assuste, esse solvente não aparece no produto final. Ele é totalmente evaporado, capturado, reaproveitado e monitorado por sensores que detectam resíduos em partes por bilhão. A razão dessa etapa existir é simples. Sem ela, o mercado não teria óleo suficiente para atender a demanda global. Só com prensas mecânicas, a produção mundial cairia quase pela metade. Após ser misturado ao óleo, o hexano é separado por aquecimento e vaporização em enormes torres, processo tão eficiente que permite recuperar mais de 99,5% do solvente para a reutilização. O resultado disso é um líquido escuro chamado óleo bruto, contendo impurezas naturais, pigmentos, fosfolipídios e compostos que precisam ser removidos antes de chegar à garrafa. Assim, finalizamos a fase de extração, uma mistura de força, química, engenharia térmica e milhões de medições por hora para garantir que cada gota seja aproveitada. Agora, o óleo segue para a etapa mais sensível de todas, o refino profundo, onde ele ganha cor, sabor neutro e pureza. É lá que a indústria realmente mostra seu domínio sobre a matéria. Preparados para ver como esse óleo bruto se transforma em um produto dourado, translúcido e estável por meses? Então vamos lá! O óleo bruto que sai da extração está longe de ser o líquido dourado e translúcido que o consumidor conhece. Ele chega ao setor de refino com uma cor escura, cheio de partículas microscópicas, fosfolipídios, pigmentos naturais e compostos que deixam sabor e aroma intensos. É aqui que a fábrica entra numa fase quase cirúrgica, onde cada etapa remove uma impureza específica até o óleo atingir a pureza exigida pelas normas internacionais. A primeira etapa é a degomagem, responsável por retirar os fosfolipídios, conhecidos como gomas. O óleo é misturado com água quente ou ácido cítrico, que faz essas moléculas se aglutinarem como pequenas nuvens. Depois, centrífugas de alta rotação separam tudo, deixando o óleo mais claro e estável. Essa remoção é essencial porque as gomas podem deixar o óleo turvo ou até acelerar sua oxidação. Em seguida, o óleo passa pela neutralização, onde soluções alcalinas removem ácidos graxos livres que provocam sabores indesejados e encurtam o prazo de validade. A mistura parece até uma reação de laboratório em escala gigantesca. O alcalino reage com os ácidos e forma sabões, que são separados imediatamente. Sim, você escutou certo. O refino literalmente cria microtraços de sabão para removê-los logo depois. É engenharia química aplicada na sua forma mais prática. Depois vem uma das etapas mais fascinantes, a descoloração. Para isso, o óleo é misturado com argilas branqueadoras ativadas, capazes de capturar pigmentos naturais como clorofilas e carotenoides. Imagine milhões de micropartículas de argila agindo como minúsculos ímãs moleculares, limpando o óleo por dentro. Após a filtração, o líquido já começa a ganhar o brilho amarelado que conhecemos. Mas nada se compara à etapa final, a desodorização. Aqui, o óleo é aquecido entre 180 e 240 graus Celsius sob vácuo profundo, enquanto o vapor é injetado para remover compostos voláteis, responsáveis por aromas e sabores marcantes. Esse processo é tão sensível que pequenas variações de temperatura podem alterar completamente o resultado. Grandes fábricas chegam a utilizar sistemas automáticos que monitoram cada segundo dessa operação, garantindo que o óleo saia com sabor praticamente neutro, exatamente como o cliente espera.
E se você acha que acabou, saiba que o processo ainda passa por mais uma bateria de testes. O óleo é analisado em laboratórios internos que verificam cor, índice de acidez, estabilidade oxidativa, presença de contaminantes e até a curva de absorção de luz em comprimentos específicos. São testes tão precisos que conseguem detectar impurezas que representariam menos de um grão de areia em um caminhão inteiro de óleo. Como curiosidade, poucas pessoas sabem disso. O óleo de canola refinado pode permanecer estável por meses ou até um ano, graças à remoção quase total dos compostos que aceleram a degradação. A combinação de refino químico e térmico transforma algo bruto, escuro e aromático em um óleo limpo, suave e incrivelmente versátil. E agora que o óleo está pronto, resta uma última etapa: colocá-lo dentro da garrafa. Um processo que envolve robôs, sensores ópticos e linhas tão rápidas que chegam a encher centenas de frascos por minuto. É exatamente isso que você vai ver em seguida. Com o óleo finalmente refinado, puro e estável, chega o momento em que a fábrica transforma toneladas de líquido em um produto familiar para qualquer consumidor: a garrafa de óleo de canola. E essa etapa, por mais simples que pareça, é uma das mais automatizadas da cadeia inteira. O processo começa nos tanques pulmão, enormes reservatórios que funcionam como caixas d'água industriais, garantindo o fluxo contínuo para a linha de envase. A partir daí, o óleo percorre tubulações de aço inoxidável higienizadas constantemente, onde sensores controlam temperatura, fluxo e pressão. O objetivo é manter o óleo estável e evitar qualquer contaminação. Em algumas fábricas, esses sensores realizam até 10.000 leituras por minuto, ajustando o sistema automaticamente. Quando o óleo chega às enchedoras, o espetáculo começa. Máquinas de precisão alinham centenas de garrafas por minuto, posicionando-as sob bicos dosadores que enchem cada frasco com uma exatidão impressionante. A variação máxima permitida entre uma garrafa e outra costuma ser de menos de 1 mililitro, e qualquer anomalia faz o sistema interromper a linha em questão de milissegundos. Depois do enchimento, entram em cena as tampadoras e rotuladoras. As tampas são apertadas com torque exato, nem frouxo bastante para vazar, nem forte o suficiente para deformar a rosca da garrafa. Já os rótulos, aplicados por rolos ou jatos de ar, precisam estar perfeitamente alinhados para evitar falhas visuais. Um único lote mal rotulado pode perder valor no mercado, por isso câmeras de alta velocidade conferem cada detalhe antes da embalagem final. Com tudo pronto, as garrafas seguem para o empacotamento. Robôs paletizadores empilham caixas inteiras em plataformas com precisão geométrica, preparando tudo para o transporte. Cada pallet pode levar centenas de litros de óleo e é envolvido em filme plástico para garantir estabilidade. Só então o produto está pronto para embarcar em caminhões, navios ou trens que vão levá-lo para supermercados, fábricas de alimentos, cozinhas industriais e até empresas que usam óleo vegetal em processos químicos. E aqui vai uma curiosidade poderosa: o óleo de canola está entre os produtos mais distribuídos do mundo. Ele é tão versátil que faz parte de inúmeras cadeias industriais, desde a produção de maioneses e margarinas até a fabricação de biocombustíveis. Em algumas regiões, a demanda cresce tão rápido que indústrias inteiras ajustam suas linhas de produção apenas para acompanhar o mercado. É curioso pensar que tudo isso começa com uma sementinha minúscula, escondida dentro de uma flor amarela. A jornada da canola envolve agricultura de precisão, engenharia mecânica,
processos químicos controlados e logística global. É um daqueles produtos que, mesmo simples na prateleira, carrega uma das cadeias industriais mais complexas do mundo moderno. E agora, me conta, qual parte desse processo mais te surpreendeu? Deixe o seu comentário e aproveita para nos dizer sua cidade ou estado. No fim das contas, é isso que nos mostra até onde o conhecimento industrial está chegando. E claro, se ainda não se inscreveu, já clica aí no botão e fortaleça o canal Fábricas e Fatos. Tem muitos outros bastidores industriais esperando por você. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço e te espero lá!